Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, excelentíssimo ministro Edson Fachin, que preside essa audiência pública. Quero aqui cumprimentá-lo a todos os membros da Corte. Dr. Paulo Jacobina, quero cumprimentá-lo também. Na pessoa de Vossa Excelência, também cumprimentar os membros do Ministério Público da União, que também aqui se fazem presentes, o senhor do Ministério Público Federal e aqui o Ministério Público do Trabalho. A todos os colegas advogados aqui presentes, os movimentos sociais aqui representados, pesquisadores e pesquisadoras, as entidades civis de variados setores. Eu peço licença, ministro, meu nome é Renato Roseno, sou advogado, estou deputado estadual pelo PSOL, aqui represento a parte autora, e eu queria tomar a palavra com a vênia de Vossa Excelência, para aduzir aqui 4 comentários nessa parte da nossa audiência. Em primeiro lugar, eu quero destacar a relevância da decisão de Vossa Excelência, secundada pelo colegiado, de realizar a audiência pública, tendo em vista o papel relevante da Corte Constitucional em dialogar com grandes temas nacionais, e indiscutivelmente, haver a audiência pública, a determinação da audiência pública, ela, e aqui no decorrer desse dia, com muito respeito, tivemos aqui discussões muito importantes e de elevadíssimo nível para um dos temas que é talvez um dos temas mais importantes também para a sociedade brasileira contemporânea, que é o da justiça tributária. Eu queria começar por aí. O nosso pedido na ADI 5553, que é um pedido, obviamente, transformado nessa ADI, mas fruto de um grande movimento da sociedade brasileira por justiça tributária, fiscal e ambiental, tem como base que essa isenção fiscal para produtos que são já muito comprovadamente danosos à saúde e ao meio ambiente, colide com princípios constitucionais, com um meta-princípio da dignidade humana e com o princípio da seletividade. E aqui, o princípio da seletividade vinculado à justiça fiscal. Aqueles que nos veem agora pela TV Justiça devem se perguntar de que se trata a justiça fiscal, se não da necessidade de que, utilizando-se do sistema tributário, nós possamos reduzir as iniquidades e desigualdades. Será que isentando um insumo largamente utilizado pelos grandes estabelecimentos do agronegócio em maior escala, e aqui eu repito, em maior escala, será que isso realiza a justiça tributária? Nos parece que não. Ao contrário, viola o princípio da seletividade, porque faz com que toda a coletividade tenha que pagar pelas externalidades negativas, aqui também fartamente comprovadas. Ou seja, quais sejam as externalidades negativas? É o custo do câncer, é o custo de todas as neoplasias, é o custo da extinção de várias espécies da nossa biodiversidade, é o custo das doenças, dos abortamentos espontâneos, da má formação fetal, da má formação genética, da vida de pessoas que, por muitos desígnios, estão mais vulneráveis, inclusive, à exposição a esse tipo de substância química. Por isso mesmo, há uma violação da justiça tributária, Excelência, porque a capacidade contributiva dos grandes estabelecimentos não está sendo levada em conta na isenção. Porque são os grandes estabelecimentos que têm maior capacidade contributiva. Não é a agricultura familiar, não é o pequeno trabalhador rural, não é aquele e aquela que está pagando com a sua vida pela externalidade negativa. Portanto, há uma violação aqui, inclusive do princípio da seletividade, em razão de não se levar em conta na isenção a capacidade contributiva de cada um. A isenção, ela gerou, portanto, injustiça fiscal, injustiça tributária, mas isso já está muito bem consolidado, inclusive na manifestação do Ministério Público Federal e também no voto magistral de Vossa Excelência. A minha segunda questão é com relação ao direito internacional convencional. Aqui há uma colisão muito nítida. Excelência, o Brasil, o Estado brasileiro, ratificou 2 convenções internacionais. O Estado brasileiro. Nestas convenções, a Convenção de Roterdã e a Convenção de Estocolmo, comprometeu-se a banir a utilização de determinadas substâncias altamente cancerígenas,
com um grande prejuízo à saúde pública. E o que se faz no Estado brasileiro, no sistema tributário? Ele isenta de... Não só não baniu a utilização dessas substâncias, portanto, ele desrespeita a Convenção de Roterdã e a Convenção de Estocolmo, mas mais do que isso, ele não só não baniu, como ele estimula por via da isenção fiscal e tributária. Portanto, há uma colisão do direito interno com o direito internacional convencional. A terceira questão, Excelência, aqui, e é para que nós pensemos que, junto do princípio da justiça tributária, já foi avocado aqui, há um outro princípio que vem se consolidando, tanto entre doutrinadores como nos nossos tribunais, mas muito pela via dos movimentos sociais, da justiça ambiental, em que nós temos que compreender que nem todos nós somos iguais neste mesmo barco. Na verdade, estamos no mesmo oceano, mas em barcos muito diferentes. Há aqueles que estão em transatlânticos e iates, e há aqueles que estão em pequenas jangadas. Isso quer dizer que as externalidades negativas elas estão recaindo injustamente sobre populações que, inclusive, tiveram aqui voz, populações de agricultores familiares, sem terra, populações indígenas, né? A nossa agricultura familiar. E essa, muito apenada, é aquela que mais deveria ter subsídios. Por fim, Excelência, quero colocar o quarto e último comentário. Essa é uma corte de justiça. É a corte que se faz justiça, em especial pela interpretação da Constituição. Aqui falou-se muito da robustez e dos elevados números, né, do setor do grande agronegócio, composto, obviamente, por estabelecimentos pequenos, médios, mas muito grandes, e nós sabemos que os grandes consumidores de agrotóxicos são os consumidores muito grandes, e falaram dessa robustez e da dependência econômica na composição do nosso PIB desse setor. Falaram da composição da nossa balança comercial e também da participação do PIB. A questão, Excelência, que se coloca aqui é se nós ficaremos ainda dependentes deste modelo. Porque o SUS brasileiro ele vem sendo cronicamente subfinanciado e agora, mais recentemente, ele vem sendo desfinanciado. O SUS brasileiro custa 9,7% do PIB, Excelência. Só que 5% desses 9,7% é saúde privada, que atende a, no máximo, 50 milhões de brasileiros. Outros 150 milhões de brasileiros são SUS exclusivo. Esta parcela SUS exclusiva fica com 3% do PIB da saúde pública. Portanto, nós estamos incentivando produtos a partir de uma determinada lógica de um modelo econômico, que ele não é imutável, obviamente, que vai causar uma externalidade negativa, vai sobrecarregar o SUS, que está, no momento, não só subfinanciado, mas desfinanciado. Portanto, esta Corte de Justiça ela pode dar uma contribuição muito importante, dado que estamos na agenda pública do debate sobre o sistema tributário nacional, sobre justiça tributária, sobre justiça ambiental e sobre a recomposição do financiamento das políticas sociais. Nós precisamos dar maior robustez ao nosso SUS. E não podemos ficar, Excelência, reféns de um modelo econômico que, obviamente, a par da sua robustez nos números do PIB, ele próprio dependente de inúmeros subsídios, e concluo com isso, de inúmeros subsídios. É um setor muito subsidiado, mais inclusive do que outras cadeias produtivas. Excelência, um antigo juiz, eu concluo, um antigo juiz gaúcho, certa feita me ensinou que o direito à justiça era o direito à palavra. Que essa corte, em especial, ouça a palavra das vítimas, que dificilmente têm voz. Isso para nós é muito importante. O ajuste fiscal não pode ser feito às custas das vidas dos mais pobres. A Corte de Justiça permite, dentre outras coisas, dar voz àqueles que não têm voz. Muito obrigado. Doutor Renato. É muito bom. Eu vou revisitar os dados que foram já trazidos aqui, Excelência, que, em razão desse regime tributário, houve uma queda nas culturas de mandioca, feijão e arroz nos últimos 20 anos e houve um aumento substancial nas culturas de soja, milho e cana nos últimos 20 anos. Para você ter ideia, houve um aumento na soja de 11 para 44 milhões de hectares, milho 12 para 22 milhões de hectares, cana de 4 a 10 milhões de hectares.
nós temos 90% dos agrotóxicos consumidos, 86%, para ser rigoroso, são utilizados em especial para culturas de commodities, para exportação. Quero concordar com a professora Mariana, né, me permita chamá-la de professora, doutora, porque se o senhor pega, por exemplo, o IPI, que é um imposto de caráter eminentemente extrafiscal, ele poderia ser utilizado, inclusive, para a isenção ao consumidor final, na forma do alimento, e não na cadeia produtiva do insumo. Já há instrumentos tributários para isso, o próprio IPI, com seu caráter extrafiscal, ele poderia ser utilizado para isso. Por isso que nós pedimos na ADI, né, a inconstitucionalidade deste regime pela colisão. A grande questão que nós temos aqui é que, de fato, o regime tributário aplicado hoje a esses insumos, ele é contrário à segurança alimentar, porque ele desestimula determinadas culturas que fazem parte da cesta nutricional do brasileiro médio e estimula as culturas para a exportação de commodities. Isso vinculado, obviamente, à financiarização e ao nosso regime cambial. Portanto, nós temos, né, uma externalidade negativa, né, distribuída para toda a sociedade. Se nós quisermos, e como todos nós queremos, manter a segurança alimentar, não será por essa via, tendo em vista que em 28 anos já está comprovado que esta via desse regime tributário causou não só a violação do princípio da seletividade, mas insegurança alimentar. Portanto, é necessário superar essa via. E aí, Excelência, há de se pensar, né, nós, se queremos ou não, continuar estimulando este modelo causador, portanto, dessa dependência e dessa insegurança alimentar, ou estimular, por via de mecanismos tributários fiscais e extrafiscais, a transição para um outro modelo que possa permitir que o brasileiro médio tenha acesso a uma alimentação de qualidade a preços justos.